As ilusões do Eldorado ainda enchiam no ar a diversão, claro que era o cinema, com o aroma de perfumes franceses e o tintilhar de copos nos cafés-concerto, cuja diversão também tinha o Eldorado, o Clube dos Terríveis, a Pensão Mulata, o High Life Club e o Charles Jardim. É nesse ambiente de cumplicidade que o cinema está inserido, com a cultura e a arte como destaque. Naturalmente, a influência da Europa. A cidade de Manaus, com muitas tradições. Manaus daquela época era encantadora, adorável, que ainda havia saído de situações de um simples vilarejo e vivia o momento de glória através do cinema Guarani, Politeama, Éden, Odeon, Avenida e tantos outros. O cinema sempre era um divertimento popular, um agradável passatempo muito procurado. É necessário ainda destacar o merecido papel da empresa JG Araújo, no campo da cultura e do cinema em Manaus. E aí temos a figura de Silvino Santos, o grande cineasta pioneiro do século XX. O tempo foi passando, outros nomes se firmaram como cineastas, Roberto Carrani, este com produção regional e nacional. Márcio Souza, como diretor, dá um passo gigante com o filme A Selva. Era o cinema que contagiava e se firmava com os jovens talentosos cineastas. Afinal, o cinema estava na rua, no Largo de São Sebastião, nas praças, inclusive com a presença de Glauber Rocha, trazido por Luiz Massimino de Miranda Correia Neto. É neste contexto que surge o cineasta Renato Sérgio Dibe Rocha, que ganhou de seu pai um pequeno radiotransmissor, tendo ficado fascinado com o presente. Em 1982, com apenas 13 anos de idade, deu um passo mais largo, comprou uma filmadora Super 8. Entusiasmado, escolheu o aviaquário que existia no Largo da Matriz, com um pequeno zoológico, onde produz seu primeiro filme com todas as dificuldades da época. Afinal, era película e tinha que ser remetido para São Paulo para revelar. Era uma longa espera de 15 dias. Seu pai, entusiasmado, oferece-lhe outro presente, um projetor, dando-lhe a oportunidade de assistir tudo quanto havia filmado. Assim, surgiu o fascínio pelo cinema na vida deste cineasta. O tempo passa. Ganhou de seu pai um rádio faixa cidadão, que lhe permitiu fazer contato com outras cidades brasileiras e até com o exterior. É com isso, entusiasmado, ele aprende outras línguas para poder se comunicar. A comunicação era a fixação de Renato. A convite da Igreja Católica, monta uma rádio em FM, a FM Novo Aripuanã, no Rio Madeira, com o nome de Rádio Tucumã FM, que está funcionando até hoje. Formado em propaganda e publicidade, Renato Dibe não abandonou seus sonhos de cineasta. E do cinema, naturalmente. Em 2009, gravou o filme de 1 minuto com o personagem Rock, o boxeador da Amazônia. Esta é a história do jovem cineasta Renato Dibe Rocha. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, com mais uma história para você. Bem, o meu conhecimento em relação à pessoa do Renato, desde os anos de 1996, quando eu vim para o Amazonas como missionário católico e fui para uma cidade chamada Novo Aripuanã. E como eu sou formado em comunicação, precisava arrumar uma forma de me comunicar melhor com o povo para levar a palavra de Deus. Nesse ínterim, a gente conheceu essa pessoa que é fantástico, que é o Renato. E ele tinha um conhecimento muito profundo a respeito de meios de comunicação, sobretudo relacionado a aparelhos que fossem funcionar para que a gente fundasse uma rádio em Novo Aripuanã. Como eu tinha a questão toda de uma faculdade que eu fiz de comunicação, de locução e tudo mais, mas eu não tinha essa possibilidade de ter
os meios pelos quais a gente pensar numa rádio. E foi nessa hora, diria eu, que Deus colocou o Renato na minha vida, e eu conheci até lá, a gente, desde lá até aqui, a gente é bastante amigo e tudo mais. Essa necessidade de evangelização, na minha visão e conversando com o Renato, calhava uma rádio. Em 1996, março, abril de 1996, eu e mais o Renato, né, produzimos e pensamos numa emissora de rádio, né, para Novo Ariponã. E essa rádio foi fundada, e essa rádio se chama hoje, fez 20 anos, a Rádio Tucumã FM. E o Renato foi uma peça fundamental, porque sem ele como técnico, na época, não teria como a gente levar as informações para aquele povo tão necessitado da palavra de Deus, né? E missa, essas outras, são interessantes, mas uma rádio cabia bem naquela ocasião. E eu me lembro bem que foi quase que uma saga a gente produzir uma rádio comunitária nos anos que a gente fez, né? Da década de 90. E eu acredito que o Renato, como essa peça fundamental, foi essencial para a gente. Até hoje, o povo de lá se lembra com muito carinho da pessoa dele, da minha pessoa, e essa rádio é fonte de comunicação, não só comunicação social, mas também a questão de igreja, e o povo tem isso como algo importantíssimo que foi colocado lá. O Renato eu conheci em 96 em Novo Ariponã, né, minha terra natal, e eu o conheci por causa da rádio comunitária, né, chamada Tucumã FM. O Renato foi com o intuito de organizar, foi como técnico para ajudar aí na organização da rádio comunitária. E eu posso dizer assim que ele fez muito mais que isso, porque a rádio Tucumã FM, ela foi fundada pela comunidade, cujo diretor, né, foi o padre José Maria de Alvarenga, e chegou em Novo Ariponã em 94, 95. Então, assim, a partir de 95 já começou a organizar, né, o projeto de fundar a rádio comunitária com o intuito de atender a todos. Os pais de Renato Dib foram responsáveis exatamente pela criação do cineasta que ele é hoje. O presente representou simplesmente o sonho de um jovem que amava o cinema. Só quando eu entrei no colégio, lá pelo segundo grau, que hoje é nível médio, né? Que eu fui começando a descobrir essa área que eu tinha mais o lado de humanas. Eu era muito ruim em matemática. Apesar de ter ido para o lado das exatas também, um pouco, né? Meu pai, se formou em eletrônica, se formou em eletrônica aqui em Manaus, né? E eu peguei um pouco esse lado, né? Só que antes disso, quando eu tinha 12 anos, a minha primeira máquina filmadora foi dada pela minha mãe. Em 1981, no meu aniversário. Então eu peguei, filmei o Via Aquário, eu viajava para Fortaleza, a gente filmava também por lá. Filmei vários eventos, tudo mudo. Isso aí começou a despertar o lado, né? A vontade pelo cinema. Só que o cinema é muito difícil aqui em Manaus, né? A área é muito difícil. Até hoje é meio complicado, então eu deixei de lado e fui para a área assim, eu ganhei um rádio faixa de cidadão do meu pai, né? Aí comecei a me interessar pelo radioamadorismo, esse negócio de transmitir em FM e tudo mais. Então esse tempo aí eu fui para esse lado, né? Eu fiz um curso de eletrônica na época, né? Aqui lá no distrito. Então eu comecei a me apaixonar pela parte do rádio, aprendi muito. Aprendi a falar espanhol por causa do rádio, aprendi a falar inglês, que eu falava muito com o pessoal, né, por código, por tudo mais. Então só em 96, depois que eu entrei em 91, comecei a trabalhar em 91, né, nessa área, só em 96
que por acaso um padre da Igreja Católica, né, que era padre Zé Maria, ex-padre hoje, foi atrás de mim, né, por indicação e me convidou, olha, eu estou querendo montar uma rádio no interior, a Tucumã FM, uma rádio comunitária. Aí eu peguei, nós fomos lá, né, interessante, foi dia 20 de abril, eu peguei o barco, cheguei lá no dia do meu aniversário, 20 de abril de 96. Eu peguei um barco, 2 dias de barco, cheguei lá e nós montamos essa rádio. Eu fui um dos fundadores, tem até meu nome lá, né. Então, eu fiquei assim, longe do cinema, né? E longe longe da realidade do cinema. Quer dizer que é como se eu tivesse feito uma pausa, né? Tive aquele presente, mas me gostei, mas parei por ali, né? Bom, o padre José Maria de Alvarenga era um padre assim muito crítico e sempre voltado, né, preocupado com as questões sociais da cidade. E viu o fato também de ele ser formado em jornalismo, ele viu na rádio comunitária uma forma de dar voz, né, às questões sociais da cidade, às injustiças, mas realmente as questões sociais da cidade. Então, assim, essa rádio foi fundada, o objetivo principal era dar voz à população da cidade, às pessoas que realmente sofreu, de certa forma, uma injustiça. E o Renato fez parte dessa história importante aí, primeiramente, como eu já falei, como técnico, mas como agente também aí, como pessoa também que fez parte aí desse contexto histórico dessa rádio aí. Eu conheço o Renato Dib desde a minha infância, finalzinho dos anos 70 para o início dos anos 80. A gente se conheceu desde da infância, mais ou menos tinha uns 8, ele tinha uns 7 anos. Então, a minha mãe morava na rua Levo do Coelho e eu morava na Quintino Bucaiúva. A gente teve um contato muito grande. Brincávamos ali na rua de brincadeiras de jogo de botão, brincadeiras de montagem de quebra-cabeças. Então, desde cedo a gente tive um contato com o Renato. Sei que o Renato sempre foi interessado na área de cinema, de rádio, e ele sempre me encantou também um pouco com essas ideias que ele tinha. Inclusive nós brincávamos também com rock-talk, né? E depois, ao longo do tempo, né, a gente foi mais na juventude, comecei então a ministrar aulas para o Renato, aulas de matemática, de física, e assim, começamos a ter um contato maior ali, a fortalecer um laço de amizade. E nessa época também ele me mostrou alguns vídeos que ele começou a produzir. Eu lembro que uma época também ele mandou fazer um teste num rádio, um PX, né? Eu andei desde a região do centro ali até próximo da Cachoeirinha, recorrendo toda a 7 de setembro, a 27 de setembro. Então a gente ficava testando, né, os rádios. Ele gostava muito dessa parte de comunicação, de rádio, de cinema. Como filho, sempre fui um menino bom, inteligente, estudioso. E na adolescência ele começou a se interessar por cinema. E eu dei para ele de presente uma máquina Super 8, colorida, muda. E ele começou a filmar com ela. Em todo lugar que ele ia, ele filmava. E assim ele prosseguiu até essa data. E fez uns 2 ou 3 filmes. Depois foi para São Paulo. Lá também ele apresentou os filmes dele. Foi bem aceito. As pessoas elogiaram ele demais. É importante falar do Renato porque ele é um cidadão de um coração muito grande, muito bom e sempre prestativo. Eu conheço através de um amigo qual ele foi casado, ele foi casado com a irmã dele por muitos anos, e o Renato sempre se demonstrou ser uma pessoa muito solidária e amiga. Hoje,
eu vejo o Renato como um excelente profissional que é, amante do cinema. Ele sempre gostou disso. Eu me lembro de uma história agora, que eu estou recordando aqui dos anos 90, eu acho que 91, um circo que esteve aqui em Manaus, e ele carregava uma filmadora muito grande numa mala, e aí a gente entrou no circo, eu acho que, se não me engano, o circo era até não me fugiu o nome aqui, eu acho que era do Beto Carreiro World, eu lembrei, Beto Carreiro World, e ele entrou com a câmera, aquela câmera super pesada, e eu acho que eu tinha uns 13 anos mais ou menos, eu filmei, eu falei, deixa que eu filme, Renato, e eu fui lá e fiquei filmando, e quando veio um funcionário do circo falou assim, vocês não podem filmar, tal, não sei o quê. Eu sabia que não ia dar nada pra mim, porque eu era adolescente, garoto e tal, mas eu tenho certeza que o Renato, se tivesse filmado, ele poderia ter causado alguma coisa. Mas foi um dos momentos engraçados isso, porque isso me trouxe a lembrança, a paixão que ele tem por isso e o amor. A gente, apesar da distância um pouco, né, eu moro num bairro, ele mora no outro, mas sempre quando a gente se cruza, ele sempre, ou no restaurante, em algum lugar, ele sempre, olha, Paulo, eu tenho um filme para te mostrar, tal, eu quero que tu veja. Ele tem essa empolgação, esse amor pelo que ele faz. Eu digo para vocês de coração que essa figura, né, é um comunicador excelente no sentido de produção de programas. Ele auxiliava isso na época, quando ele morando em Manaus, eu morava lá, ele ia lá, auxiliava, dava entrevista, comunicava com o povo. Muito embora uma pessoa bastante humilde, bastante simples, mas é uma pessoa fantástica. E eu quero acreditar que toda essa vida dele, né, essa construção da vida dele, esse sonho dele em ser alguém que comunicasse para a população, na época, no sentido do rádio. E a gente sabe que hoje ele lutando com todas as dificuldades que a gente sabe na nossa sociedade, sobretudo aqui no Amazonas, ele conseguiu se formar em comunicação social, que é uma coisa assim fantástica. Ele fez uma pós-graduação, ele trabalhou produzindo cinema aqui no Amazonas, algo que eu percebia nele, que ele estava ávido de produzir algo para o Amazonas, isso que é muito importante, né? Alguém daqui produzindo. E quando eu soube que ele fez os primeiros filmes e ele mostrou para mim, como mostrou em outras, eu fiquei assim encantado, e eu sabia, estava certo que ele seria algo assim, ou é algo, né, importante para o Amazonas. Para aquele jovem cineasta, havia poucos recursos, mas produziu seu primeiro filme, Rock, gravado ainda em formato SD no ano de 2009. Claro, o ator principal, Aldenir Cote, que era conhecido em Manaus como Rambo da Amazônia. Educar para transformar, promovendo no presente a preservação do futuro. O Colégio Santa Doroteia alia formação integral, valores éticos e morais, a tecnologia e comprometimento consciente. Colégio Santa Doroteia, preparando para a vida. Ele fez um filme muito conhecido aqui em Manaus, chamado Rocky, né, que foi com aquele ator que fez o Rambo, que é o Rambo da Amazônia, que é muito conhecido como Rambo da Amazônia, que foi um excelente filme, muito engraçado, bastante inteligente, né, e aquele um pouco de humor que eu acho que a gente precisa desse humor, rir um pouco, né. Eu acho que o filme não é só aquela coisa de dramatização, tem que ter um pouco de humor, e ele sabe fazer isso. Em 2009, eu soube de um rapaz, né, o Aldenir Cote, que fez o personagem do Rambo do Amazonas, né? Então eu peguei e convidei ele para me fazer um filme com ele. Aí eu inventei um personagem que foi o Rocky, né? O Rocky que era ele que ia se materializar o Rocky, né? Aí o primeiro filme foi em SD, feito nas canelas, né? Com pouco recurso, com muito escuro. Que me deu, que eu peguei e fiz o filme com ele. Em um mês eu estreiei lá no ginásio Nirenberg Guerra, lá no São Jorge. E todo mundo aplaudiu. Aí começava a minha carreira de cineasta, em 2009, né? Ao longo da minha vida sempre tive um contato com o Renato, apesar de
ficar um hiato, um intervalo de tempo em que a gente perdeu um pouco esse contato, mas anos mais tarde a gente começou a novamente se encontrar. E hoje a gente está um pouco mais próximo novamente e continuamos uma boa amizade. Então, admiro muito o Renato pelo talento que ele tem, pelo crescimento que ele teve nessa área de cinema, de filme. Hoje eu vejo assim que o Renato adquiriu uma importância, né, em São Paulo, no seu trabalho de cineasta, no seu trabalho de vídeos, né? Desde a infância ele sempre teve essa vontade, né, esse sonho de trabalhar nessa área, de se enriquecer com esse material que ele vem produzindo. Então eu acho bem importante, eu acho bem louvável que o Renato tenha adquirido esse reconhecimento. Bom, o pouco que eu conheci, como eu já falei, foi na rádio, né? E cada um então teve aí um papel importante na rádio, e o meu papel foi trabalhar como voluntária na época, como secretária. Então, como eu já falei, né, a rádio foi fundada pela comunidade. Então, assim, no começo não existia nenhum capital. Então, assim, cada um da comunidade fez o seu papel voluntariamente junto com o padre José Maria. O Renato como técnico, algumas pessoas aí ajudaram, né, como em outras funções, e eu fui como secretária voluntária. Então, e nesse meio, então, eu tive a oportunidade, posso dizer, o grande prazer de conhecer o Renato. Bom, nesse pouco tempo nós fizemos uma grande amizade, né? Desde 96, então estão fazendo 20 anos que eu conheço o Renato. E o que eu posso falar da pessoa dele é que é uma pessoa muito honesta, muito íntegra e, acima de tudo, humilde, que são qualidades assim muito difíceis de ser encontrada. Um grande amigo. Então, nesse tempo para cá, a gente sempre me deu muito apoio e algumas dificuldades aí da vida. Mas o que eu destaco nele é a questão realmente da humildade. Em relação à rádio e às tantas idas deles a Novo Ariponã, a gente percebeu o envolvimento dele, que ele se dedicou de corpo e alma, como muitos da rádio, mas a dedicação dele foi muito grande. Tanto é que até hoje, em algumas oportunidades, no aniversário da rádio, ele retorna a Novo Ariponã, está sempre me perguntando, a minha família de Novo Ariponã, ele está sempre me perguntando, muito preocupado ainda com a rádio, como que está a rádio, e a gente conversa muito, que infelizmente foi para rumos diferentes. Mas é isso. Então, falar do Renato, da pessoa do Renato, é isso. E falar também agora um pouco do profissional. Renato foi uma pessoa assim que batalhou muito, né? Então, um pouco que eu conheço dele, ele começou como técnico, né? Arrumava rádio, televisão, então começou de baixo mesmo. Então, foi estudar, trabalhou em hospital, foi estudar, né? Conseguiu entrar agora na UFAM. O grande sonho dele de se tornar, né, um cineasta e entrar aí para o mundo do cinema. E há pouco tempo atrás ele conseguiu realizar esse sonho, produzindo aí alguns filmes, filmes esses que não só alunos, mas que já estiveram em São Paulo. Então o Renato ele já ganhou prêmios por estes filmes. Ele se tornou o primeiro cineasta de Manaus a produzir um filme em 3D. Então, assim, não é pouca coisa, é grande coisa para uma pessoa que vem de baixo. E na nossa região, então, que a gente sabe que não é muito reconhecido, né? Então, assim, as pessoas que começam aqui as coisas de baixo, pessoas humildes como o Renato, têm aí a grande dificuldade de conseguir esse reconhecimento aqui regional. E o Renato conseguiu e está aí produzindo filmes, né? Precisa de mais apoio, né, para produzir e levar seu trabalho adiante. Não é fácil você, numa terra como essa, produzir cinema, produzir rádio e cinema, mas no caso dele hoje, produzindo cinema, primeiro produzir um curta em 3D, que foi elogiado por pessoas que foram
conhecendo ele ao longo dessa carreira dele em São Paulo, localidades do país, conhecedoras vamos dizer assim, dos mecanismos da comunicação, algo excelente que, infelizmente, por N motivos, ainda não foi visto como deveria ser. A cidade de São Paulo era o ápice da vida do cineasta Dibby. Afinal, foi lá que ele conseguiu mostrar seu trabalho através de excelentes professores da universidade. Valorizado, pôde destacar o Amazonas nesse período. Em 2011 eu fui fazer uma pós-graduação em cinema numa faculdade daqui, entendeu? Fui fazer uma pós-graduação em cinema. Foi a única que teve aqui. Para ver se eu ganhava maior competência na área, ficar melhor, né? Ganhar mais experiência com o primeiro trabalho que eu tinha feito. Então eu consegui, o meu primeiro professor que eu encontrei lá, o André Gatti, um paulista, ele ministrava o módulo de produção cinematográfica. Aí eu mostrei meu filme para ele, do Rocky, né? E ele disse, rapaz, eu vou levar lá para São Paulo, que tem uma colega minha, Bernadette Lira, que ela tem pós-doutorado em cinema, e vai gostar do teu filme e vai te convidar para lá, para participar de uma mostra lá, que vai ter em São Paulo. Então, um mês depois, ela entrou em contato comigo, me ligou, rapaz, você não quer que eu divulgue seu filme na Mostra de Cinema de Bordas aqui em São Paulo? O André Gatti levou meu filme para lá, deu para ela entrou em contato comigo e me convidou para fazer um evento cultural cinematográfico lá, entendeu? Então depois desse evento, eu peguei, entendeu, com dinheiro que eu tinha do meu bolso, na época, né, peguei e chamei o Aldenir e nós fomos para lá. Aí retornei a Manaus com ele, assim, eu fui muito criticado pela qualidade, pela direção de câmera que não estava boa, pelo filme que foi em SD, né? E foi uma mini DV que eu gravei na época que eu tinha. Som ruim, entendeu? Assim, toda a dificuldade que a gente tem, pouca iluminação, tinha uma luz quente de 300 watts na época que não quebrava o galho, mas não resolvia. Então eu resolvi com esses conhecimentos que eu peguei de saída em São Paulo e com esses conhecimentos que eu tive na pós-graduação, quando terminei, em 2012 eu fui pro meu grande projeto, que foi o filho do Rocky Som contra o extermínio ambiental, meu segundo filme, que ele foi em high definition já, e é o primeiro filme 3D independente do Brasil. Ninguém viu? O primeiro filme independente 3D do Brasil. Teve participação de Fidel Banil, que fez Mad Maria na Globo, e Rosa Malagueta, aqui de Manaus. Foi o meu melhor projeto, esse aí. Aí eu tenho um terceiro filme que eu não lancei, né? Ainda vai ser lançado aqui em Manaus, eu vou ver como é que eu vou lançar. E também tive uma participação de um filme lá em São Paulo, convidado para ser ator. É o filme Jogando com Capeta. O filme Jogando com Capeta, que eu fiz uma participação lá, muito bom o filme também. Foi um curta de 10 minutos. O Rocky Som é um curta de 20 minutos. Muito bem bolado, o roteiro muito bom, direção de câmera boa, iluminação boa, entendeu? História boa, roteiro prende a pessoa no sofá. Então foi o melhor filme que eu fiz, eu considero, entendeu? Rocky Som contra o extermínio ambiental. O foco já não é mais o Rocky, é o filho dele, o Rocky Som. Quero falar um pouco da preocupação do Renato acerca das câmeras, das filmadoras, né? Que, falando daquela grandona, né? Aquela muito antiga, que eu acho que hoje, se ele tivesse guardado ela hoje, teria um valor talvez bem interessante até para se guardar, até um valor sentimental muito grande, porque eu acho que talvez não foi uma primeira, mas foi uma das primeiras. Mas essa preocupação de ele ficar... Eu tive uma conversa com ele, falei, Renato, cadê aquela câmera, tal? Eu já vendi, tá, já tô com outra. E a outra, não, aquela que tu comprou naquele dia, não, aquela já foi. Quer dizer, ele tem a preocupação de estar se atualizando na tecnologia, que isso é super importante, porque as câmeras de hoje estão... a gente vê, tem que ter essa preocupação, porque ela consegue pegar detalhes. Então, eu acho que a preocupação do Renato acerca da atualização
das câmeras, né, a preocupação de falar assim, não, essa câmera já não está dando mais resultado, eu vou partir para outra, né, se atualizando, isso é importante para um profissional. Por isso que eu considero um profissional. O que me motivou a continuar foi esse trabalho reconhecido em São Paulo. Não só como personagem, que o personagem meu é um personagem que eu materializei, o Rocky, né? Que o Rambo é outro personagem que foi feito por ele, mas agora eu peguei dele e retrabalhei, fiz um outro personagem, viu, eu peguei o foco da continuação, já que o Rocky, viu, foi o Rocky, mas o Rambo foi o Rambo, então o Rocky foi o Rocky, entendeu? Eu peguei e fiz essa transformação, né? Peguei a ideia e retransformei a ideia para continuar, né? Para continuar como e ele adorava fazer, né? Se não fosse a minha ida a São Paulo, se eu não me esforçasse, né, na pós-graduação, se eu não acreditasse, talvez muita gente aí, não, eu não vou não, faz um curso, eu não vou não, o que eu estou fazendo aqui? Que eu não sei como é ler, eu não sei como é interpretar, eu não tenho muito conhecimento de cinema, não tem curso de cinema, entendeu? A não ser, assim, curso de cinema, assim, de alto nível, não tem aqui, né? Então, o que eu digo, quer, entendeu? Quer, assim, ser um vencedor, quer fazer um bom trabalho, pelo menos, não pensa no dinheiro não, na verba não pensa. Tem paixão pelo cinema? Vai fazer um bom trabalho, vai estudar, saia daqui um pouquinho, vai fazer um curso, vai lá para o sul, para São Paulo, principalmente, a grande metrópole do cinema, né, no Brasil. Vá lá, entendeu? Faça, refaça, não tenha medo de errar, que errando que a gente chega lá. Renato Dib, um amazonense que sempre buscou a sagacidade de fazer aquilo que gosta e que acabou se destacando na história do cinema nacional, especialmente aqui no Amazonas. Então, o Renato, ele, de muito tempo, ele tem essa paixão por filme, né? E eu gosto muito do Renato, e eu trago isso, um pouco dessa memória, para falar, né, da importância naquilo que você acredita, né? Se você acredita em algo, eu acho que você tem que, você tem que perseverar para aquilo se concretizar. Então, de muitos anos atrás, né, há mais de 20 anos que eu o conheço, e ele sempre perseverando, e agora, né, graças a Deus, reconhecido em alguns lugares, já ganhou até um prêmio lá em São Paulo, sobre esse filme que ele fez do Rocky. Eu acho isso muito formidável. Então fica a minha admiração por ele. A saudade que eu lembro é que é meu último filme, né? Eu tô saindo dessa, eu tô deixando o cinema, né? Assim, com muita tristeza, tô deixando, porque é uma área que a gente cresce, assim, a gente cresce como pessoa e é respeitado, né? Se faz um bom trabalho. Mas não tem retorno, né? O cinema foi só um complemento para mim, que eu gosto muito. Se desse para me fazer um longa-metragem, tivesse apoio, eu faria um longa-metragem, de certeza. Então, assim, eu tenho um profundo respeito em relação ao Renato. Ele é meu amigo pessoal, né? Uma pessoa, assim, aparentemente meio retraída, mas tem um vulcão dentro dele com essa vontade de produzir cinema, para que essa linguagem tão importante do cinema, amazônico em si, especificamente, se mostre para o mundo. Eu fico, assim, muito feliz de ter conhecido essa pessoa. São longos anos, 20 anos, mais de 20 anos de amizade. E isso, para mim, eu penso que eu mais aprendi com ele do que foi ensinado qualquer coisa, né? Então, assim, mas de coração eu dou esse testemunho como alguém que deverá ser respeitado em todas as partes do país, onde ele for, mas aqui no Amazonas. As pessoas precisam saber que nós temos aqui no Amazonas, eu sou paulista, né? Mas nós temos aqui no Amazonas, aqui em Manaus, pessoas que têm uma capacidade muito grande de produzir tudo aquilo que é necessário para que as pessoas consigam enxergar de uma outra maneira, cinematográfica ou radiofônica. O Amazonas é algo extraordinário em termos de mundo, mas no caso especificamente do Renato, eu penso que após todo esse conhecimento que as pessoas terão em relação a ele via mídia televisiva, será muito importante. O Renato é da terra, ele é daqui,
ele tem um amor assim profundo pela terra amazônica, ele é uma pessoa profundamente ética, verdadeira, coerente. Ele busca com sagacidade buscar aquilo que ele faz. Atualmente ele trabalha na UFAM, não é? Ele é técnico da TV UFAM, e isso foi uma conquista dele aos poucos. Ele faz algo, quando ele começa a fazer, ele não fica contente enquanto ele não termina. E isso aí, para mim, é uma experiência de vida que a gente não deve passar, jamais deixar de passar. Portanto, eu penso que as pessoas daqui vão conhecer mais um amazonense devido à sua vida, à sua luta, à sua perspicácia, à sua sagacidade, está conseguindo, né, vencer na vida, e mais que isso, envolver todo esse cenário amazônico para que as pessoas percebam o que de fato é o Amazonas. O Amazonas é a floresta, tem um bioma lindo, maravilhoso, mas o Amazonas também tem produtores que fazem história aqui, como muitos deixaram história. E o Renato é mais um deles. A gente precisa prestar mais atenção nessa personagem, né, amazônica, o amazônico, que nós estamos falando. Eu me orgulho de ter conhecido o Renato todo esse tempo. No campo mais específico do cinema, temos que destacar o Grupo de Estudo Cinematográfico GEC, liderado inicialmente por José Joaquim Marinho, Ivens Lima, José Gaspar, Cesídio Barbosa, Guanabara Araújo, Ednei Azancorte, Cosme Alves Neto. Estes proporcionaram o surgimento de uma geração de cinemas e clubistas, interessados também na realização de filmes. Márcio Souza já atuava no cinema, no Colégio Dom Bosco, com Felipe Lindoso, Aldísio Filgueiras, Roberto Carrani e Domingos de Masi. O governador Arthur César Ferreira Reis destacou no seu governo uma política cultural positiva. É neste período que Glauber Rocha vem ao Amazonas para dirigir o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol e o documentário Amazonas. É nesse ambiente de efervescência cultural pelo cinema que está inserido o cineasta Renato Sérgio Dibe Rocha. Seu primeiro filme, com todas as dificuldades que poderiam existir, foi gravado no ginásio Ninemberg Guerra, lá no bairro de São Jorge, onde foi muito aplaudido pelo público presente. Assim começava sua carreira de cineasta. Entusiasmado e procurando adquirir melhor conhecimento na área, assim cria 2 filmes com melhor qualidade. Afinal, já tinha alguma experiência. Renato resolveu fazer pós-graduação em cinema na Universidade do Norte, em 2011. Nesta oportunidade, conhece o cineasta e professor André Gatti, um paulista que ministrou o módulo de produção cinematográfica e, conhecendo seu trabalho, resolveu levá-lo a São Paulo, mostrando para a professora doutora Bernadette Lira, uma estudiosa de cinema independente, e, para sua surpresa, seu filme foi lançado em São Paulo na Mostra de Cinema Bordas, em 20 de abril de 2011. No estado de São Paulo, recebeu toda a atenção da mídia local. O filme também foi exibido no Rio Fan Festival, em 2012. Deu início à gravação do seu mais bem produzido e terceiro filme, Rock, o som contra o extermínio ambiental, cujas primeiras tomadas foram gravadas em São Paulo e mais tarde em Manaus, tendo como ator principal Fidelis Baniwa e Rosa Malagueta. Filme este gravado em alta definição e 3D, o que era uma novidade inédita no cinema independente brasileiro, especialmente produzido aqui em Manaus. A Manaus de outrora, de grandes salas de cinema, começava a aparecer pelas mãos inéditas de autores independentes, estudiosos do cinema, que começam dando os primeiros passos na cinematografia regional, como bem faz jovens entusiastas até os dias atuais desta arte chamada cinema.
Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, falamos de cinema. Na próxima semana, um novo programa para você. Até a próxima semana, como Deus haverá de permitir. Até lá.